Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Você recebe? Eu sei que Deus já falou com você tremendamente através dos louvores. Quando você chegou aqui, o Senhor já estava te esperando. O Senhor já ministrou teu coração. Mas eu creio que o Senhor tem algo ainda para falar com você nessa noite. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Ligue aí seu aplicativo no seu tablet ou celular. No primeiro livro dos reis de Israel, Primeiro Reis, na verdade, capítulo 17, a partir do verso 1. De manhã eu li em Malaquias 4, 5 e 6, mas hoje eu quero ler, agora à noite eu quero ler logo direto Reis, a mensagem é a mesma, e eu quero logo ler aqui o texto, tá? 1 Reis, capítulo de número 17, do 1 ao 10, parte A, diz assim, todos acharam? Vai estar no telão aí, diz assim, talvez a minha tenha um pouco diferente. Mas diz assim: então Elias, o tisbita que habitava em Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou, que neste ano não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Depois veio a Elias a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do oriente, e estende junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Partiu, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde, e ele bebia do ribeiro. Mas decorrido alguns dias o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Veio-lhe então a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te, vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente. Levantou-se, pois, e foi para Sarepta. Pai, te damos graça pela leitura da tua palavra, te damos graça pela tua presença aqui neste lugar. Ó Deus, a tua palavra nos diz: se tem 2 ou 3 reunidos no teu nome, o Senhor se faz presente. Mas aqui tem mais do que 2, do que 3, sedentos, apaixonados, famintos pela tua palavra. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor irá falar conosco através da tua palavra nesta noite. E sabemos também que o Senhor irá falar não o que nós queremos, mas o que nós precisamos ouvir da tua parte, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, de manhã eu usei o texto base sobre Malaquias capítulo 4, verso de número 5 e 6, falando que nos últimos dias o Senhor enviará o profeta Elias. E nós sabemos, quando a Bíblia fala que Deus vai enviar o profeta Elias, ele não está se referindo ao próprio profeta Elias, porque até mesmo que nós não acreditamos em uma reencarnação, né? Nós não acreditamos nisso. Mas quando a Bíblia fala que nos últimos dias, no grande e terrível dia do Senhor, isso aponta para os dias já que nós estamos vivendo, que é os últimos dias. Jesus já falou isso em Mateus capítulo 24, que nós estamos vivendo o princípio das dores. É só olhar em volta, que nós já estamos vivendo não o fim, mas o princípio delas. E a Bíblia nos aponta que já vivendo isso, está falando do profeta, de uma unção que Deus está levantando sobre homens e mulheres, que nesses dias Ele vai estar levantando homens com a unção de Elias. Aí você pode perguntar: pastor, mas Elias já veio, essa unção já veio, João Batista, Jesus mesmo falou. Querido, Jesus falou isso há quase 2000 anos atrás, e ainda não chegou esse terrível dia, e está se aproximando essa chegada. E eu creio que nesses dias o Senhor está levantando não um, mas está levantando muitos homens e mulheres profetas com essa unção de Elias, uma unção de ousadia, unção que vai confrontar governos corruptos, prostituição, mentira, idolatria e tantas outras coisas que está se levantando nesta nação e no mundo. Eu quero falar aqui para você sobre crise, mas falar sobre crise não é novidade para ninguém, porque se nós olharmos em volta, tudo está falando sobre crise. Se nós ligarmos a nossa TV em qualquer canal aberto ou até canal fechado, fala-se sobre crise, e entendemos que é crise em várias áreas, como por exemplo, crise na política, crise na economia, crise de caráter, crise até mesmo espiritual, onde a gente vê muitas igrejas fechando nesses dias, pessoas desistindo, pessoas não congregando mais, e quando uma nação, quando chega um tempo de crise, como aconteceu em Israel, várias e várias vezes Deus não levanta
partido político, Deus não levanta denominação, Deus não levanta grupo, Deus levanta profetas. Amém? Deus, em tempo de crise, Deus levanta profetas. Esse é o tema da mensagem. Em tempo de crise, Deus levanta profetas. Nós vamos falar de Elias. E quando Elias surge, eu quero aqui falar aqui algo na introdução, que depois do reinado da monarquia, o reinado de Saul, Davi e Salomão, 120 anos de monarquia. A Bíblia fala que no ano de 900, a história fala que no ano de 931 a.C., com a morte de Salomão, o seu filho Roboão, ele assume o reinado. E a Bíblia diz que ele joga um fardo mais pesado que o de Salomão. E devido a isso, o reino se divide. E o reino de 12 tribos é dividido, 10 tribos, fica o reino do norte, que é Israel, com capital Samaria, e o reino do sul, 2 tribos, que é Judá, com a capital Jerusalém. Roboão, ele assume o reinado de Judá, e Jeroboão primeiro assume o reinado de Israel, com capital Samaria. Esse reinado ele dura 209 anos. E nesse período de 209 anos, em 8 dinastias, governa a nação de Israel 19 reis. E o que me chama a atenção é que todos eles não andaram nos caminhos do Senhor. Todos eram desviados dos caminhos de Deus. E no ano de 722 a.C., a Síria ataca Israel e leva cativo. E Israel, Samaria, acaba da face da terra. É tanto que eles se misturam lá. É tanto que os judeus não se dão com os samaritanos por causa disso, que eles se misturam, os povos, as culturas, as religiões, a idolatria. Por isso que os judeus não toleravam os samaritanos. Querido, e nesse período, nesse tempo de 19 reis, que todos andavam desviados dos caminhos do Senhor, surge um que foi o pior de todos, por nome Acabe. E para completar esse negócio, ficar pior, ele casa com a pior mulher do mundo, da história, Jezabel. Era feiticeira, idólatra, era uma sacerdotisa de Baal, assassina, que mandava matar profetas de Deus. É desse Senado, querido, que Deus levanta um homem por nome Elias. O texto que nós lemos fala aqui, verso 1. Então Elias, o tisbita que habitava em Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, em cuja presença estou, que daqui a 3 anos e pouco não cairá orvalho nem chuva sobre a terra. Queridos, quando Elias ele libera esta palavra, ele libera uma palavra na autoridade. Ele não usa o nome de Deus, ele não usa o nome de Jesus, ele não usa o nome de um profeta antes dele, mas ele usa segundo a minha palavra, segundo a palavra dele. Não iria chover durante 3 anos e 6 meses. Porque quando Elias ele se levanta como profeta, porque Deus tira ele do anonimato, a Bíblia diz: se levanta Elias, o tisbita. Tisbé não era o sobrenome de Elias, mas Tisbé era a região geográfica aonde ele havia nascido. E se nós procurarmos no mapa, você não vai encontrar no mapa de Israel. Somente era uma região das montanhas de Gileade. E Deus tirou aquele homem do nada. A Bíblia não conta se ele vem de uma descendência de sacerdotes, de profeta. Ele surge do nada, ou seja, Deus tira do anonimato. E eu gosto muito disso, querido, porque eu vejo que nesses dias Deus vai estar repetindo a mesma coisa que fez com Elias. Ele vai pegar os grandes aí, ele vai tirar de cena, ele vai levantar os pequenos, ele vai levantar as pessoas que estão no anonimato e vai levar diante de governadores, diante de governos, de presidentes, para profetizar, para liberar palavra de autoridade. E deixa eu falar uma coisa para você. Eu vejo aqui uma geração que estava no anonimato, que o Senhor vai levantar para profetizar nesses dias. Essa geração você faz parte, queridos, em nome de Jesus. A Bíblia fala, querido, que o profeta vai até o palácio, ele libera uma palavra contra o rei, e o rei fica indignado. Para completar, a rainha também fica indignada. Por quê? Porque a palavra não era somente contra o rei, mas a palavra era contra a entidade, que o rei Acabe e a rainha Jezabel adorava, que era Baal. Baal era o padroeiro da fertilidade, da chuva, da provisão. E quando
o Elias libera essa palavra, querido, ele está cortando as pernas de Baal. Baal perde a força, perde o poder, perde agora a adoração, porque a chuva parou. E a Bíblia diz, querido, que quando ele libera essa palavra, Deus fala para ele: agora sai do palácio e vem para o ribeiro do Querite e te esconde ali. Porque toda vida que Deus usa um homem de Deus em destaque, porque naquele momento Elias passa a ser agora conhecido por toda a nação. Ele confrontou o rei de Israel, ele se torna agora público, ele se torna conhecido. Mas Deus é tão maravilhoso, querido, que quando Elias libera aquela palavra de sentença, quando ele libera aquela palavra que não ia chover, Deus fala assim: agora vem e te esconde no ribeiro de Querite. Me chama muita atenção, porque Deus sempre ele vai esconder os seus profetas, para que os seus profetas não se percam, para que os seus profetas não venham se contaminar com essa geração corrupta. E a Bíblia diz, querido, que Deus manda ele ir para o ribeiro do Querite, e que é da região ali do Jordão. E aquela região era exatamente um deserto. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus ainda ia usar poderosamente Elias, mas antes de Deus usar Elias, Deus tinha que trabalhar na vida de Elias. Eu sei que Deus ele vai te usar poderosamente, mas antes de te usar poderosamente, primeiramente ele quer tratar algo com você. Amém? Antes de Deus nos usar, trabalhar através de nós, primeiramente ele vai trabalhar em nós. E a Bíblia diz, querido, que ele saiu do palácio, ele saiu daquela região e foi para o ribeiro do Querite. E Deus libera uma palavra para ele: te esconde ali, porque ali eu vou te sustentar. Eu vou mandar corvos à tarde e de manhã levando pão e carne para você, e você vai beber da fonte ali do ribeiro. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Se Deus tivesse falado que ele ia mandar pombo para sustentar o profeta, eu ficaria até calado, dava glória a Deus e até marchava, porque o pombo é o símbolo do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que ele ia enviar corvos, que é uma ave egoísta. O corvo é da mesma família do abutre, do urubu. Ele é tão egoísta que no tempo de fome, se ele não encontrar comida, ele é capaz de matar os filhotes e se alimentar dos filhotes. E o que eu aprendo aqui, querido, é que num tempo de provisão de Deus, em um tempo profético, Deus irá levantar até os egoístas para sustentar o ministério profético. Você crê? Eu estou crendo no poder de Deus, na provisão de Deus, na manifestação de Deus. Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele faz da maneira dele, do jeito dele, não dá satisfação para homem algum. E a Bíblia diz que o profeta foi até o ribeiro e ali foi sustentado. O corvo trazia pão e carne de manhã, pão e carne à tarde, e se alimenta e bebia do ribeiro. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Talvez algumas pessoas aqui estejam num tempo de deserto, mas o deserto não é a tua moradia, o deserto é um tempo passageiro. Se você olhar na Bíblia, os maiores homens, até mesmo Jesus, eles foram para o deserto, porque o deserto é a escola de treinamento, de aperfeiçoação, de capacitação de Deus para os seus grandes líderes, seus grandes homens e mulheres de Deus. Se você se encontra aí nesse deserto, querido, não se preocupe. Esse deserto é só um tempo de capacitação, é um tempo de aprovação. E eu tenho uma notícia boa, porque a gente só sai do deserto aprovado. Se a gente for reprovado, a gente permanece lá. E se a gente reprovar de novo, a gente fica lá, até ser aprovado. A Bíblia fala que uma geração que saiu do Egito foram reprovados e todos morreram no deserto. Só a nova geração que foi aprovada que entraram na terra prometida. Mas eu vejo aqui uma geração nova, uma geração sedenta, uma geração apaixonada, que eu sei que o deserto é um temporário em suas vidas, que logo vão sair e vão alcançar o novo, o maravilhoso, sobrenatural de Deus. O deserto também é um lugar de provisão, aonde Deus provê é o que nós precisamos. Deixa eu fazer aqui uma pergunta aqui para você. Quem quer viver aqui na dependência de Deus? Levanta a mão. Não, você não me entendeu. Vou perguntar de novo. Quem aqui quer viver na dependência de Deus? Levanta a mão. Tomara que você não se arrependa que levantou a mão. Queridos, agora em junho eu fui para Salvador, o pastor Daniel foi também, Emanuel, Daline estava lá. Fomos para o Famintos por Deus, que vai ter também agora em agosto, aqui em Fortaleza. E ali foi um tempo de ativação, algo muito forte, algo no espírito, algo que não tem explicação. Só indo agora em agosto no Rio Mar, 30, 31 de agosto, 1º de setembro, para ver o que vai acontecer. E lá
o profeta, o apóstolo Mahatma estava pregando, ele falou assim, que Moisés, ele tinha passado 40 dias jejuando com Deus, o Filho de Deus tinha passado 40 dias no deserto jejuando, que era Jesus, e ele disse assim, você, o que é que você vai oferecer para o Senhor? Naquele instante, Deus falou assim, quando você chegar em Fortaleza, eu quero que você tire 40 dias de jejum para mim. Eu cheguei na segunda-feira, quando foi na terça-feira de manhã, Deus falou assim, você vai começar o jejum quando? Eu disse hoje, de meia-noite de hoje até o meio-dia de amanhã, durante 40 dias, eu fui no calendário, eu olhei, do dia que eu comecei o jejum até o dia que eu ia terminar, os 40 dias, daria o dia 22 de julho, um dia que antecede a escola de profeta lá em Campinas, que eu vou estar viajando para lá. E eu vi que aquilo ali, como diz o Bertelli, tudo fala, eu vi que ali era um tempo mesmo de eu me preparar, me dedicar ao Senhor. E o Senhor falou assim, só que nesses 40 dias você vai jejuar pela nação, você vai jejuar pelo estado do Ceará, e você vai jejuar o bairro onde está a sua igreja, cidade de Fortaleza. E eu disse, por que, Senhor? Porque nesses 40 dias vai estar se levantando aí Copa do Mundo, festas de quadrilha, festa junina, e a cidade, a nação é entregue a entidades, você precisa jejuar. E eu coloquei no meu coração de chamar a minha equipe, o presbitério, para jejuar comigo esses dias. E quando eu estava à noite na igreja, o Tiago estava pregando, o Espírito me tomou e disse assim, você não vai chamar a sua equipe, você vai convocar a minha igreja, porque chega de selecionar só algumas pessoas da igreja, chega de selecionar só um grupo, porque a minha igreja não é formada só de presbitério, a minha igreja não é formada só por uns e outros não, você vai convocar toda a minha igreja e vai dizer que eu estou falando que eles vão jejuar pela nação, vai jejuar pelo estado, vai jejuar pela cidade. Eu peguei o microfone e comecei a falar, liberar o que Deus mandou falar. A igreja foi tomada pelo temor do Espírito. O Senhor foi pegando muita gente ali, muitos se ajoelhando, chorando. E eu falei assim, olha, você vai jejuar da maneira que o Senhor falar contigo. Porque depois algumas pessoas dizem, pastor, como é que eu comer o jejum? Não sei, eu vou jejuar desse jeito. Faça do jeito que o Espírito te mandar. Porque às vezes a gente quer até dizer como é que tem que jejuar, tem que dizer como é que acorda, tem que ler a Bíblia. Não, querido, chegou um tempo de nós caminharmos com as nossas pernas. Chegou um tempo de nós termos sede e fome, fazer aquilo que o Senhor mandar. Chega de a gente esperar só alguém falando. Foi criada uma geração que viva com crente de moleta, que precisa o discipulado dizer o que é que tem que fazer, porque se não falar a gente não faz. Ei, Deus não quer que você se rasteja, Deus quer ver você voando no Espírito. Estamos nesse jejum, e uma semana de jejum, eu estava falando para Deus, conversando lá na sala de manhãzinha, e eu falava assim, Senhor, há 2 anos atrás, quando nós começamos o projeto para construir a sala, fazer o altar, o Senhor nos deu condição de juntar dinheiro de janeiro até julho, em agosto começamos a obra. Só que entrou janeiro, chegou agora julho e não tem um centavo. E aí eu falava com ele, Senhor, queremos viver na tua dependência. Aprendemos que nós temos que viver na tua dependência. E o Senhor falou assim para mim naquela manhã, filho, você quer viver na minha dependência? Eu disse, eu quero, Senhor. Você está disposto a viver na minha dependência? Eu estou, Senhor. E se eu te pedir alguma coisa, você me dá? Eu disse, dou. Aí eu pensei, ele não vai me dar a casa, porque um dia eu tinha dado a casa para ele, tomei de novo, e um dia ele me cobrou, devolvi para ele de novo. Eu moro numa casa que é avaliada em 300 mil reais, e eu já dei para o Senhor, no dia que precisar, a gente vende a casa para investir no reino. Eu já tinha dado a casa para ele, porque umas 2 semanas antes de eu viajar, lá no culto de celebração eu tinha falado sobre isso. Eu tinha falado que o meu carro era meu, não era de Deus. Você não vai ver um adesivo no meu carro dizendo a serviço do reino, isso aqui foi o Senhor que me deu, porque eu vejo muito crente colocando a serviço do reino, foi Deus que me deu, mas na primeira oportunidade que precisa ser, mostrar que é do reino, para dar uma carona para um irmão, para levar um irmão no hospital, não posso, que o carro é meu, que vai sujar de sangue. Então o carro não é de Deus, tira esse adesivo, o carro é seu. Porque se for dele, é dele. E eu falava isso em cima do altar, o carro é meu. E aí o Senhor usou a palavra que eu falei em cima do altar, disse, o carro é meu, eu quero o teu carro. E aí Deus me levou à memória, o carro era meu. Eu disse, o carro, Senhor, o carro. Eu tinha um HB20 2014 completo, valia mais ou menos 32, 33 mil reais. Vendemos por 30 mil. E aí eu falei, amém, Senhor. E aí depois eu fui falar com a minha esposa, porque geralmente a mulher tem mais pé no chão. O homem às vezes ele viaja mais, mas a mulher é sempre mais centrada. E a minha é centrada. E aí eu fui perguntar, amor, se Deus nos pedir um carro, nosso carro, o que você acha? Ela disse, dê o carro. Eu disse, não, amor, tu não está entendendo, né? Porque a gente tem 2 crianças, a gente mora na Barra do Ceará, nossos filhos estudam no 7 de setembro no centro.
Tem a igreja, tem as viagens, amor, é o carro. Se Deus pediu um carro, o nosso carro, o que é que você diz? Se Deus está pedindo, dê o carro. Você lembra quando Deus falou para você colocar R$100 no bolso e ir para a igreja, que você teimou, não levou, e quando chegou lá você deu o relógio que você passou 2 dias escolhendo para comprar? Eu lembro. Fomos para a igreja naquele dia, que era terça-feira. Meu cunhado, o pai do pastor Jean Pai, foi pregado naquele dia. E aí quando eu chego no louvor, eu pego o microfone para dar boas-vindas. O Espírito Santo falou assim: filho, o carro você vai dar hoje? Aí eu falei: hoje, Senhor? Mas ainda falta 7 prestações, eu vou quitar o carro em janeiro. E o Senhor: eu quero o carro hoje. Eu disse: amém, Senhor. Mas eu estava na unção de Gideão, queria provas. E eu chamei o pregador, apresentei o pregador, e o pregador disse: olha, vamos adorar mais um pouco, vamos louvar, vamos adorar mais um pouco. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar, Senhor, meu Deus. Ele vai botar adoração e vai esquecer o negócio de falar de carro. Porque eu pedi: Senhor, usa o pregador para falar comigo se é para me dar esse carro hoje ou não. E aí ele pegou, abra sua Bíblia aí em João capítulo 4, verso 23. Opa! Ele vai falar de adoração, mulher samaritana, que nós temos que adorar o Pai em espírito e em verdade. E aí ele começa a pregar, eu fico ali, lá da minha esposa falando. Eu pedi uma prova a Deus para ele saber se ele vai dar o carro hoje ou não. 5 minutos depois de palavra, ele estende aqui o dedo de profeta e diz assim: aquilo que o Senhor te pediu, você precisa dar hoje. E eu disse: amém, Senhor. Terminou a palavra, eu subi para dar a palavra da oferta, subi com a minha esposa. E eu falei que Deus tinha me pedido o carro, e eu queria nós queríamos ofertar o carro naquela noite. E no momento que nós colocamos junto a chave do carro na salva, o Espírito Santo falou comigo: hoje eu arranco o espírito de mamon que estava dentro dessa igreja. Quando eu saio da igreja, do altar desse, o Thiago vem, me abraça, me agarra e diz assim: pastor, Deus vai te honrar, e Deus manda te dizer que hoje Ele está arrancando o espírito de mamon dentro dessa igreja. Eu estava outra quinta-feira eu estava lá no Curió, na igreja Nova Unção. 2 quinta-feiras atrás tinha uns irmãos dessa igreja, estava lá. E uma profeta daquele ministério mandou uma mensagem lá para uma rádio na hora, falando que ela estava orando e Deus estava mostrando que havia o mamon estava dominando a igreja em Fortaleza, aonde estava impedindo que os irmãos ofertassem, travassem as finanças da igreja. E estava orando, e naquele dia Deus estava arrancando da cidade de Fortaleza o espírito de mamon. Eu falei isso lá atrás, na sala, depois do culto, para uma rádio. Ele falou assim: cara, quando na hora da oferta Deus falou comigo que Ele estava arrancando o espírito de mamon aqui também. Querido, eu estava na casa lá na lotérica, vivendo na dependência de Deus. Eu estava na lotérica, aí naquele dia a minha irmã trouxe um livro para mim, que eu estava saindo de casa, aí Deus mandou eu botar o livro, um livrinho pequeno, um livreto, na bolsa, e o livro, o tema era assim, ó: a perca, a ganho na perca. Que era para depois que dá o carro, vir a injeção de ânimo naquele livro. Eu estava lendo, fui para a lotérica na sexta-feira, eu estava fazendo os pagamentos, não era jogar. E aí eu estava lendo aqui o livro aqui na fila. Encostou um carro, porque eu dei o carro, então eu vou ter que comprar outro carro. E aí encostava um carro, eu olhava assim: opa, esse carro é massa. E Deus disse assim: não, você não vai comprar esse carro. Porque no mesmo dia, quando eu cheguei em casa, mas o Jordel foram lanchar lá em casa, eu peguei aqui o celular, mas o Jordel, vamos ver aqui o Jordel: pastor, o bom pro senhor é uma Pajero. Eu disse: rapaz, um Corolla tá bora, meu sonho. Pastor, uma Pajero. Aí o Thiago chega e diz assim: pastor, Deus falou aqui no meu coração, não é tempo de olhar carro para comprar agora. Eu disse: amém, o profeta fala, a gente obedece. Guardei o celular. E aí eu estava lá na lotérica, lá, olhando, e quando encostava um carro, será que é esse? E Deus disse: não, não é esse. Uns 3 chegou e saíram, e eu disse: Senhor, e a fila andando. Até que uma hora eu aqui concentrado no livro, quando eu vi só aquele freio de arrasto. Quando eu olho assim, diz o que era, irmão. Um irmão chegou na bicicleta. Você está rindo porque não é com você. Quando eu olhei, uma bicicleta, o Senhor foi dizer assim: esse vai ser o seu transporte por um tempo, filho. Eu disse: não, Senhor, não, eu não mereço. E o Senhor falou: quem foi que disse que você merece alguma coisa? Eu disse: Senhor, no carro eu andava no ar-condicionado,
Ele falou assim: mas na bicicleta você vai andar na minha presença. Senhor, mas o sol quente vai me queimar. E vou dizer assim: eu vou mandar uma coluna de nuvem para proteger o teu corpo. Você, querido, quando eu pegar a minha bicicleta, que no domingo seguinte eu estava pregando, eu fazia a bicicleta, um irmão chegou e mandou uma mensagem para mim: pastor, hoje 10 da manhã eu comprei aquela bicicleta de competição, com pino de alumínio, aquela com freio a disco, traseiro, dianteira, coisa tipo, capacete e um óculos. Porque Deus faz as coisas completas. Esse pastor, eu comprei essa bicicleta 10 da manhã, eu não sabia para quê. Quando eu fui saindo para a igreja, a minha esposa assim: Deus vai falar contigo sobre essa bicicleta. Quando eu falar da bicicleta, ele falou, o filho dele olhou para ele e disse assim: pai, a bicicleta é para ele. E eu cheguei em casa, ele ligou: pastor, amanhã eu vou deixar a sua bicicleta. Eu disse: rapaz, Deus é rápido demais, querido, e Deus está operando milagres com a minha vida, aquela bicicleta. Eu vou no mercantil fazer compra, eu vou para o mercantil mais longe, que é para andar mais de bicicleta, porque Deus está falando comigo. Pastor Jean, domingo, há 2 domingos atrás, estava lá, levou uma palavra, Deus assim: me dá o carro. Ele em cima do altar, ele jogou a chave do carro. Eu estou até no carro dele aí. Na mesma hora ele disse assim: eu vou andar de bicicleta também, igual meu cunhado. Se levantou uma irmã no meio da igreja com a chave do carro e disse assim: não, pastor, você não vai andar de carro. Deus mandou te dar a chave do meu carro, você agora vai andar desse carro. Quando ele olhou, era a chave de um Corolla. Para o pastor Jean, ele deu um Corolla, para mim ele deu uma bicicleta. E eu pergunto para você: qual é a diferença para Deus de uma Corolla e de uma bicicleta? Querido, para ele tudo é ferro. Tudo é ferro. O que vale é como está o nosso coração. Viver na dependência dele não é questionar, é estar disposto a obedecer e se dispor àquilo que ele quer. Agora deixa eu falar uma coisa para você, querido. Desses dias, desse tempo para cá, eu nunca vivi tantas experiências com Deus como eu estou vivendo ultimamente. Deus tem agido, operado nas mínimas coisas. Fomos pro shopping e nós estávamos saindo, estava com R$11 trocados, 5 era pro estacionamento, 6 meninos queriam sorvete. Era um casco, eu não gosto muito de sorvete. Minha esposa, e os outros meninos, os 2 meninos. Tem um casal de filhos. E aí eu falei assim: ó, compra o cascão. Não, eu quero, pai, eu quero o cascão, mas não tem dinheiro pro cascão, é R$3,50, só dá R$2 o casquinha. E eles foram lá, eu fui na agência, lá no quiosque que tinha da Gol, para ver as passagens. E aí quando ela se viu, os 3 rindo. E eu, cada qual com um cascão na mão. E até onde eu sabia, minha esposa não tinha um centavo no bolso. E eu perguntei: o que foi que houve? Ela disse assim: amor, eu paguei o cascão, o casquinha e veio o cascão. Eu falei: mas amor, isso não é de Deus. Não, eu falei para ela. Eu falei: não, amor, tá errado, ó, tá aqui a cascão. Não, amor. A atendente falou: não, é isso aqui mesmo, moço. Não tem casquinha, é o cascão. Você quer cobertura de quê? Viver na dependência de Deus, querido, é milagre após milagre. Eu fiz uma pergunta para você: quem quer viver na dependência de Deus? Oh, querido, cuidado para Deus te pedir alguma coisa. E Deus, deixa eu falar uma coisa para você: eu baixei um aplicativo do Uber no meu celular. E eu não tive oportunidade de pegar um Uber ainda. Porque quando eu penso em pegar o Uber, chega alguém lá em casa para me dar uma carona. E se nós semana eu ia ficar a pé, o pastor Jean: cara, eu deixar o carro aqui contigo. Não sei porquê, vou deixar aqui o carro contigo. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Você crê que Deus é bom, querido? Deus é demais. E a gente tem vivido nesses dias um sobrenatural de Deus, algo maravilhoso. E a Bíblia diz que Deus fala assim: ô Elias, agora que secou a água do ribeiro, porque Elias foi para o deserto e no deserto ele foi aprovado. E aí Deus agora leva ele para um estágio mais elevado. Tira ele do deserto e leva ele para Sarepta. O texto que nós lemos fala: e vai para Sarepta, que é de Sidom. Querido, Sarepta significa fornalha. Fornalha fala de fogo. Deus tira Elias do deserto e leva agora para o fogo. Para quê? Para queimar, purificar o que precisa ser purificado. Quando Deus nos leva para o fogo, não é para nos queimar, querido, é para queimar as algemas, queimar aquilo, o pecado, tirar, purificar. O fogo purifica as impurezas. Ele diz assim: olha, sobe, vai para Sarepta, que era onde ele estava, era uma região de Canaã, a 150 quilômetros de onde ele estava. E ali eu já preparei uma mulher viúva para te sustentar. Aí o que me chama a atenção, porque a Bíblia diz que a igreja tem que sustentar as viúvas e os órfãos. É um ministério sustentar órfãos e viúvas, mas não a viúva sustentar o profeta. E aí, se Deus tivesse falado assim para Elias: olha, vai, porque lá eu preparei uma viúva para você sustentar.
Pelo menos ele tinha um ministério, pelo menos ele tinha algo para fazer, pelo menos ele estava algo para se preocupar. Mas não, a palavra de Deus foi: eu já preparei uma viúva para te sustentar. E naqueles dias, querido, era humilhação para qualquer homem de Deus ser sustentado por uma viúva. Mas vai entender o propósito de Deus, vai entender as coisas de Deus. Aí a Bíblia diz, querido, em Sidom, estava lá aquela viúva lá juntando 2 cavacos, 2 galhos de lenha para fazer um bolo para comer com o filho. O profeta chega e diz assim: ô mulher, você tem um pouco d'água para mim? E ela disse: sim, eu vou pegar. Querido, quando ele viu que ela não negou a água em tempo de seca, já fazia muito tempo que não chovia, em tempo de seca a água vale muito, amém? Ela disse nada e ela foi pegar. Quando ele viu que ela ia pegar água, ele disse: ei, volta aqui, só que primeiro traz um pedaço de pão, de bolo. Ela foi e disse assim, verso 12 do capítulo 17, disse assim: meu senhor, a tua serva não tem nem sequer um bolo, mas o que eu tenho, a tua serva tem um pouco de farinha na panela ou vasilha, um pouco de azeite na botija. Eu vou preparar um bolo pequeno para mim e meu filho, vamos comer e vamos morrer. Aí o profeta diz assim: faz conforme a tua palavra, como tu disse, mas primeiro traz para mim, faz um bolo pequeno para mim. Querido, até aqui eu achava que Deus tinha enviado o profeta Elias para ser sustentado pela viúva, mas daqui em diante eu observo que o Elias era apenas um caminho, um canal de Deus para abençoar a vida daquela viúva. Só que Deus, ninguém ganha Deus no dar, você crê? Ninguém ganha Deus no dar, ninguém. Só que Deus primeiramente quer ver o nosso coração. Quando Deus manda o Elias até aquela mulher, era porque Deus queria abençoar aquela mulher. Aí o profeta disse assim: olha, antes de fazer para você e para o seu filho comer, faz primeiramente para mim, porque se você fizer isso, assim diz o Senhor, não irá faltar farinha na sua panela e nem azeite na sua botija. E a Bíblia diz, querido, que ela fez primeiro um bolo para o profeta e trouxe para o profeta. E a Bíblia diz que desde aquele dia em diante não faltou farinha na panela nem azeite na botija. E deixa eu falar uma coisa aqui para você: eu não acredito que Deus fez aparecer lá um monte de saco de farinha e barris ou tonéis de azeite, não. O Deus que eu sirvo, que você serve, o Deus da provisão, porque muitos estão agarrados na provisão, poucos estão agarrados no provedor. Vou falar uma coisa para você: a provisão um dia acaba, mas o provedor é eterno. Não se agarre em provisão, se agarre no provedor, porque o provedor lhe traz a provisão.